Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês, na minha opinião, que não vale de merda nenhuma, quais foram as grandes surpresas e as grandes decepções da categoria Open Bodybuilding no Mr. Olympia de 2025. E eu já quero comentar aqui com vocês uma grande surpresa que, na minha opinião, surpreendeu a todo mundo, que foi o Brandon Curry. O Brandon Curry é um cara que ele já foi Mr. Olympia lá em 2019, só que ele é um cara de mais de 42 anos. É um cara que ele tem a cara do 50 Cent, é o 50 Cent marombeiro, e é um cara que todo mundo, eu pelo menos estava muito cético que o Brandon Curry ia apresentar um shape cada vez mais declínio da sua carreira, só para realmente ali competir e tá participando do rolê. Não ia chamar muita atenção, não ia ganhar muito voto, não ia ser um cara que ia se destacar. Só que, para minha grande surpresa, o Brandon Curry conseguiu ficar numa 7ª colocação aqui no Mr. Olympia, e uma 7ª colocação que eu achei bem justa. E vocês podem ver pela questão aqui da pontuação no scorecard, a gente teve uma unanimidade de posição, tá? Tanto no pré-judging, que é essa primeira coluna que eu tô mostrando pra vocês aqui, quanto nas finais, todos os árbitros que tiveram nota válida, que no caso são 5 árbitros, colocaram o Brandon Curry em 7º lugar, por isso que ele conseguiu somar 35 pontos tanto no judging quanto nas finais. Então, foi um resultado justo que todo mundo achou o Brandon Curry em 7º lugar, e eu mesmo, nas minhas previsões, tinha colocado o Brandon Curry podendo sair aqui de um top 5, de um top 10 da categoria Open. Então me surpreendeu demais aqui o Brandon Curry. Parabéns demais para ele. Ele veio com um shape mais equilibrado, porque ele sempre foi um cara que tinha a parte superior do físico dele muito desenvolvida, muito boa, só que a parte inferior não acompanhava, a parte inferior ficava atrás. E o Brandon Curry conseguiu melhorar o shape dele, na minha opinião. Ele conseguiu vir com o shape mais equilibrado, então ele só diminuiu um pouco o volume da parte superior para poder equilibrar com a parte inferior, e isso deu uma harmonia muito boa para o shape dele. Outro cara que me surpreendeu demais, que foi uma grata surpresa, foi o Martin Fitzwater. Esse cara aqui que, depois do show que ele competiu contra o Sebum, ele tinha levantado muitas e muitas dúvidas por causa da questão de condicionamento. Ele não veio o mais condicionado possível lá contra o Sebum, então isso deixou uma marca muito ruim, né, na reputação dele. Só que ele conseguiu corrigir isso. Ele veio não só muito mais seco, como ele conseguiu acrescentar muito volume em comparação com o último Mr. Olympia. Ele conseguiu pegar um top 5 aqui que eu achei também muito justo, e na minha opinião, dentro da categoria Open, esses dois atletas foram as maiores surpresas. Agora, falando das maiores decepções, eu acho que uma decepção com certeza foi o Samson Dauda, porque o cara, ele era o Mr. Olympia. Você não imagina que o Mr. Olympia vai sair da posição de campeão para ir para um 4º lugar, e foi o que aconteceu. Ele tinha como feedback sempre chegar mais seco, e foi nisso que ele apostou. Ele veio o mais seco que ele conseguia, só que o problema é que esse mais seco dele, ele acabou perdendo muito volume, e esse volume acabou custando muito caro, porque ele veio menor em comparação com outros shows, e ele ficou pequeno do lado do Derek, pequeno do lado do Hadi Chopra, e isso fez com que ele caísse nessa 4ª colocação. Se a gente der uma olhada neles posando junto aqui, ó, num confronto, dá pra gente ver como ele ficou menor em relação aos outros dois, principalmente aqui o Derek, que ficou do lado dele, ó. Dá pra ver que mesmo que o Derek seja mais baixo, o Derek ocupa muito mais espaço, se você for olhar proporcionalmente, do que o Samson. Então, na minha opinião, também foi uma grande decepção. E uma outra grande decepção que a gente teve nessa categoria Open foi esse cara aqui. Esse daqui foi uma decepção, na minha visão, por causa que ele tava numa confiança muito grande, e assim, as atualizações dele no Instagram era assustadora, só que a gente pode perceber que ele não mostrava a parte inferior do físico dele. Ele mostrava sempre a atualização de shape da cintura para cima, sempre posando ali mostrando a parte superior do shape, mas não mostrava da cintura para baixo, e foi justamente a cintura para baixo que foi o calcanhar de Aquiles dele, e isso que acabou fazendo com que ele ficasse com uma discrepância muito grande no físico dele. A parte inferior ficou muito pequena comparado com a parte superior, e isso fez com que o Nick Walker ficasse numa 6ª colocação, que na minha opinião foi uma colocação muito justa. Mas é um cara que, para quem gosta aqui do Freak Show, quem gosta de ver o Freak no palco, o Nick Walker com certeza é o pacote completo. Mas as pernas dele ficaram muito pequenas, e aqui eu tô falando, lógico, muito pequena
comparado com a perna do cara é 500 vezes maior que a minha, tá? Então, sempre lembrando pra vocês que eu tô aqui só dando a minha opinião, e sempre que eu falo que, ficou pequena, é comparado com a de outros atletas que tá competindo com ele, na minha visão, tá? Óbvio que se colocar minha perna do lado da perna dele, tem que somar minha perna, meu tronco e meu braço pra poder dar uma coxa dele. Bom, mas esse foi o vídeo, eu queria só comentar com vocês aí, na minha opinião, quais foram as maiores decepções e as maiores surpresas dessa categoria Open, e eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que teve alguma outra grande surpresa na categoria Open que eu não comentei aqui, ou uma grande decepção que eu acabei não comentando aqui? Comenta aí, deixa nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês, beleza? Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like e curtir também o conteúdo aqui caso você tenha gostado do vídeo. Falou e até o nosso próximo vídeo.